Olá, amigos! Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Estamos aqui hoje com a presença do candidato a deputado federal pela União Brasil no Distrito Federal, Flávio Werneck. Flávio, muito obrigado pela sua presença aqui, pela oportunidade dos oficiais de justiça ouvirem as suas propostas para os oficiais, para os servidores públicos e para a sociedade como um todo nessas eleições. Bom, eu que agradeço, Gerardo, esse bate-papo aqui, informal. Me considero da casa, né? Porque tenho muito contato com o judiciário, com o TJDFT. Minha esposa é servidora da casa, trabalha já há 16 anos na casa. Então a gente tem um convívio, um contato muito grande com todo mundo lá. Tenho vários amigos da casa e a gente busca aí, né? Uma representação firme, uma representação forte do serviço público dentro da Câmara Federal, porque a gente vai precisar muito. Os dois primeiros colocados que nós temos aí nas pesquisas já falaram que vão tocar a PEC 32 para frente, a reforma administrativa. Então a gente tem gente comprometida em defesa do serviço público de qualidade, ou a gente vai ter uma destruição em massa dos nossos trabalhos, o que é consequência, destruição da comida da sua família, da sua qualidade de vida, né? E da prestação de serviço à sociedade, uma prestação de serviço que hoje sem falsa modéstia, gente, se a gente fizer uma análise CNJ e tribunais, o TJDF é o melhor tribunal em prestação de serviço disparado para a população. Você pode ter reclamações pontuais, mas o tempo de entrega, entre aspas, do serviço do TJDFT é o melhor do Brasil, né? Ah, coisa boa. Flávio, fala para os nossos telespectadores quem é você, assim, um pouquinho do seu histórico. Você é nascido em Juiz de Fora, né? É mineiro, né? Quando é que você veio para Brasília e começou a sua carreira profissional? Eu vim em 2001 para cá, justamente logo depois que eu formei. Eu formei em 2000 e vim para cá em 2001 para buscar emprego, para buscar condição de trabalho, né? Chegando aqui, comecei a fazer concurso. E passei para dois, para a Polícia Federal e para advogado da FUNAI. E aí a Polícia Federal me chamou, eu tomei posse em 2003, fui para o Acre, né? Fiquei de 2003 a 2006 no Acre e retornei para cá, fiquei no Máscara Negra a partir de 2006 até mais ou menos 2008. Depois passei um tempo no Ministério da Justiça, também trabalhei no Ministério da Justiça na Comportos, que é a Comissão Nacional de Segurança dos Portos. Eu fui substituto da presidência e diretor e assessor jurídico da Comportos. Depois passei um tempo na Secretaria de Saúde do GDF, né? De 2010 a 2012 eu fui corregedor substituto e diretor de inteligência da Corregedoria da Secretaria de Saúde do GDF. E aí depois veio a minha representação sindical. Então eu comecei como presidente do Sindicato dos Policiais Federais aqui no Distrito Federal. Inclusive nós tivemos uma eleição do Sindijus, lá dentro do Sindipol DF, não sei se você se lembra dessa situação, Gerardo. Teve uma eleição lá dentro, foi uma eleição até bem tensa. É verdade, né? E sempre foi muitas brigas ali naquele acabou brigas políticas, dando né? suporte para que houvesse uma distensão ali, não houvesse tanta briga. Depois fui para a vice-presidência da Federação, diretoria jurídica hoje da Federação Nacional dos Policiais Federais, Central dos Sindicatos Brasileiros, eu sou vice-presidente da CSB, e postulando novamente, fui candidato à eleição passada, postulando novamente nessa eleição, uma vaga de candidato a deputado federal, né, para que a gente possa, como eu falei no início, ter uma representação realmente que tenha compromisso com o serviço público. É interessante, assim, você tem uma vasta experiência, né, em setores que a sociedade precisa muito, né? Então, parte de segurança pública, sem dúvida nenhuma, policial federal de carreira, mas também trabalhou um tempo com a parte de saúde aqui no Distrito Federal e também trabalhou muito, evidentemente, sua carreira toda como servidor público, né? Então, você dialoga com vários públicos. Tem proposta para todos esses públicos? A gente tenta agregar todas as propostas que dão qualidade para o serviço público. Basicamente, a gente trabalha hoje com a ideia de valorização do serviço público, né? A gente está com um sucateamento absurdo, todas as categorias estão com 5, 6 anos de sequer recomposição inflacionária. Então, uma proposta é a busca da recomposição inflacionária, pelo menos a busca da recomposição inflacionária, né? As leis orgânicas que vários
vários órgãos sequer têm leis orgânicas colocadas, e os que têm estão com leis orgânicas defasadas, então fazer a modernização daquelas, então várias propostas de modernização. A gente também tem uma ideia de, na área de educação, buscar uma legislação para o MEC que fortaleça a exigência para estados e municípios, que a gente não pode impor como deputado federal, mas a gente pode fortalecer. O contraturno em educação, buscando esporte, lazer, cultura. Isso tem a ver com segurança pública, né? Eu fiz criminologia, estou terminando agora, né? Terminei todos os meus créditos e vou fazer a defesa da minha dissertação, se Deus quiser, agora em janeiro, né? Em criminologia no Uruguai. Eu fui fazer fora, porque aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de trabalhar criminologia fora da subordinação do direito, né? E a criminologia acaba que ela é multidisciplinar, e a gente estava buscando essa multidisciplinariedade, a sociologia, a filosofia, a área até de psiquiatria também, uma parte de área de psiquiatria. Então a gente entregou a dissertação, ela foi aprovada, em janeiro agora a gente deve fazer a sustentação oral. Se tudo der certo, em janeiro a gente já está titulado aí mestre em criminologia. E a gente precisa da educação, cara. O que a gente busca, por exemplo, de prevenção hoje, já está mais do que defasado. A gente tem uma estrutura de segurança, e a segurança é sempre uma preocupação para nós que somos pais, né? Sim. Eu tenho 2 meninas pequenas, então a gente tem uma preocupação muito grande com segurança, e se a gente não usar a prevenção, a repressão é quando tudo mais falhou. E a educação é um dos grandes modelos que nós temos para trabalhar a prevenção. Então, você trabalhar, por exemplo, em locais que tem alta criminalidade, você buscar o contraturno, você vai tirar quem mais mata e quem mais morre, quem mais assalta do ambiente hostil, do ambiente da rua. Ou seja, você, enquanto os pais estão trabalhando, ele vai estar integralmente no horário escolar, fazendo esporte, lazer, cultura, né? Então, assim, é uma ideia que a gente tem, que já construiu, uma ideia muito positiva, além da transparência, né? O que a gente quer buscar também, Gerardo, só para a gente complementar essa primeira parte, é a transparência ampla. Hoje você vota no deputado federal, você não sabe nenhuma emenda onde ele enfiou a emenda dele. Essa é a realidade. Você não sabe aonde está o dinheiro das emendas do seu deputado federal. Então a ideia, buscando aí até uma ideia que começou lá com o Regufe, mas que a gente precisa ampliar e dar transparência. Eu acho que a transparência está faltando muito no país, transparência. É dar transparência. O pessoal, a gente está fazendo uma plataforma onde todos os que queiram podem aderir à plataforma, e em sendo eleito nessa plataforma a gente vai prestar, além do site, Instagram, Facebook nosso, a gente vai prestar e explicar para todo mundo, nós temos X milhões de emenda, né? Que hoje tem até as RP9s aí, né? Que ninguém sabe de onde vem, quem recebeu, quem não recebeu. Então, assim, nós recebemos X de emenda no gabinete. Foram para tal lugar, tal lugar, tal lugar, tá aqui. Transparência para vocês saberem onde o dinheiro que é de vocês, é nosso, né? Dinheiro de imposto, está sendo aplicado, e não ficar em orçamentos secretos ou sem publicidade necessária para que a gente possa ter um mandato no mínimo honesto com o servidor público, com a população do Distrito Federal. Isso é fundamental. E trazendo um pouco mais assim para a pauta específica dos servidores públicos, a gente tem uma demanda já de muitos anos, que é a questão da negociação coletiva junto com a database, né? Um dialogando ali com o outro, né? Já era para o Brasil ter admitido, né, assim, orientações internacionais de trabalho para fazer a negociação coletiva. A gente, por exemplo, para trazer o caso específico que a gente vive, né, tem sindicatos nossos no Brasil que o tribunal nem recebe, né, e assim, nem ouve o que a categoria quer e vai tomando uma série de medidas sem ouvir a base, sem ouvir o conjunto dos servidores públicos que são diretamente interessados com aqueles temas. Você, sendo eleito deputado federal, essa seria uma causa muito relevante para você, conseguir finalmente a negociação coletiva e a database. A database é outro tema
Fundamental, né? Porque assim, o pessoal sempre alega, não, mas não tem como fazer essa indexação da economia, isso pode prejudicar. Só que o que acontece é que na iniciativa privada já há, né, esse processo todo de negociação ali de database e no serviço público também precisa se adaptar. O serviço público também precisa se adaptar. Precisa fazer um formato em que os servidores públicos não tenham redução salarial ano após ano, como ocorreu nos últimos 10, 15 anos, né, em que a inflação vai corroendo os nossos salários. Esse é um tema relevante, é um compromisso seu com os servidores públicos do Brasil, caso seja eleito? Gerardo, com certeza, cara. Na verdade, se você buscar aí o projeto que foi vetado pelo Temer, tem fala minha lá. Eu, enquanto representante da CSB, da Central dos Sindicatos Brasileiros, a gente construiu o projeto, aprovou o projeto, né? Isso. E infelizmente o projeto foi vetado, né? Nada mais é do que você trazer para a legislação brasileira a Convenção Internacional da OIT, do qual o Brasil é signatário, né? A gente fez esse trabalho, foi até um trabalho com o então senador de Minas Gerais, que me foge o nome, Anastasia, né? Nós fizemos o trabalho com a Anastasia, foi aprovado, nós conseguimos fazer o trabalho todo na Câmara e no Senado para aprovação. Infelizmente, ele foi vetado, porque ele trazia todo esse regulamento, ou seja, nada mais justo que a gente ter condições de ter mesa, ter negociação e ter uma database. Já que a gente vem suportando, como eu falei no início, mais de 5 anos, todas as categorias hoje estão suportando mais de 5 anos de inflação que vem corroendo, ano a ano, os nossos salários, as nossas remunerações. Então, isso aí é uma pauta que já é implícita nossa, né? A gente trabalhou já nela, já comemoramos a aprovação e infelizmente nós tivemos o veto do então presidente Temer, né? Que foi bem ruim porque demonstrou ali uma total ruptura com o sistema de representação dos servidores, o que é péssimo, né? Sim. A gente costuma dizer que a gente tinha um serviço público antes de 88 e um serviço público pós 88, tanto no que diz respeito à qualidade da prestação do serviço, quanto no que diz respeito ao próprio reconhecimento do servidor, né? Sim. Então eu vou citar aqui a Polícia Federal porque eu tenho de cabeça os valores. Claro. O policial federal, antes da Constituição de 88 e antes das representações que começaram a surgir em 90, ele recebia, sem demérito nenhum ao trabalho da categoria que eu vou citar, mas ele recebia menos do que um trocador de ônibus do Sim. Distrito Federal. Ou seja, o que isso gerava? Gerava corrupção, gerava um recrutamento não tão adequado às necessidades da categoria. E isso veio em 94, a primeira greve, reconhecimento de nível superior, valorização do policial. O que deságua hoje? Deságua hoje numa remuneração justa, abaixo do necessário, porque tem 6 anos de inflação, mas justa, né? E também você consegue puxar da população um recrutamento de pessoas que têm qualidade, né? O crime, nós estamos no século 21, 2022, o crime ele evolui. Se a gente não evoluir também com as pessoas, se não evoluir na qualidade de tecnologia, de investimento, a gente vai ficar para trás e cada vez mais a gente vai ver o dono do helicóptero, o dono da fazenda e patrão do piloto nunca ser preso nesse país. Não, isso aí é fundamental. E assim, avançando nos temas assim, que incomodam muito os servidores públicos, né? Houve, você sabe muito bem, aliás, atuou contra, né, a reforma da Previdência, né, agravando a situação dos servidores públicos, né, no último governo. E a gente tem um interesse direto que essa pauta seja revista, pelo menos os pontos em que houve um agravamento absolutamente desproporcional para os servidores públicos. E a gente gostaria de saber se você, assumindo como deputado federal, se você encamparia uma pauta dessa da gente revisar, de tirar aqueles aspectos que foram mais negativos para os servidores públicos que já contribuem há bastante tempo e que precisam de algumas prerrogativas diferentes, porque também não tem outras questões que a iniciativa privada tem, como FGTS, por exemplo. Então, Sim. São outros tipos de proteção que são aplicados para cada um dos regimes, né? O pessoal, às vezes, quer comparar o serviço público com a iniciativa privada sem falar de todos os detalhes que cada um deles tem, né? Então, eu queria ouvir de você, como é que seria a sua postura com relação à reforma da Previdência, se haveria a possibilidade da gente trabalhar pela revisão de alguns pontos negativos? Você pode contar comigo, Gerardo. Os colegas que estão nos ouvindo aí podem ter certeza que a gente vai propor alterações
emendas à Constituição, né, PECs, projetos de emenda à Constituição, específicos sobre a reforma da Previdência. Ela tem 3 pontos ali absurdos. Primeiro que a gente não teve uma regra de transição justa. Não existe regra de transição, na verdade. A regra de transição, ela abarcou menos de 5% dos servidores públicos, né? Regra de transição absurda que foi apresentada. Então, nós não temos regra de transição. Segundo, a possibilidade da alíquota extraordinária, né? Que aquilo ali, como a gente conversou antes aqui nesse bate-papo informal, é um cadafalso, né? Na verdade, aquilo ali é um cadafalso. Ele tira de onde vem o dinheiro, ou seja, não vamos ter mais servidores contribuindo o que contribuiriam no passado, né? E você vai para fundos de previdência privada, ou vai para o Funpresp, ou para o Funjude, etc. Ou seja, o valor reduz e você prevê a possibilidade de uma alíquota extraordinária. Você não previu, você está instituindo uma alíquota extraordinária, porque isso é matemática. Uma hora ou outra vai ser instituída essa alíquota extraordinária, porque vai sim entrar em sofrimento o regime. Então a gente precisa sim desse ajuste. Essa reforma foi feita de forma assodada, de forma a prejudicar o servidor, sem qualquer justificativa plausível, porque a gente tem sim problemas orçamentários, mas os problemas orçamentários já apresentados assim à exaustão pelos técnicos não é a previdência do servidor público. O maior problema que nós temos chama-se pagamento da dívida pública. E sequer se debate isso num ataque a problemas que nós temos no orçamento. Quer atacar o principal problema do orçamento? Vamos fazer primeiro uma auditagem da dívida pública, né? Porque nós, né, Gerardo, acho que todos nós, quando assumimos a responsabilidade de uma empresa ou assumimos a responsabilidade de qualquer setor, a primeira coisa que a gente quer saber é o que está acontecendo. E como é que a gente vai saber o que está acontecendo? Numa auditoria. Eu não entendo por que presidentes da República sucessivos não querem fazer uma auditoria na dívida pública. Porque eu preciso saber o que tem, qual que é o meu maior problema, o que come 50% do meu orçamento, a dívida pública. Ora, eu tenho que saber se isso aí está justo, se está ok, se está pago, o que está pago, quando está pago, né? Porque como eu vou assumir uma empresa, ou como eu vou assumir um setor, se eu não sei o que tem no setor, se eu não sei o que tem na empresa, né? É algo assim injustificável. Então a gente precisa fazer essa adaptação sim, e é um compromisso, assim como eu falei com o pessoal do câncer, né? Que é um compromisso reapresentar o projeto de tratamento do câncer via pílula em casa, que foi vetado pelo atual presidente por conta de lobby das empresas de plano de saúde. Também é um compromisso apresentar a PEC para que a gente possa realmente ter uma previdência adequada, né? Como você colocou, a gente não tem o FGTS, nós temos um desconto sobre o valor total. Sim. E não sobre só 5 ou 6 mil reais. Então a gente precisa também ter um equilíbrio. Hoje a balança está desequilibrada, vamos voltar ao equilíbrio dessa balança. Nesse tema ainda, Flávio, a gente, assim, os oficiais de justiça têm uma luta de muitos anos pela aposentadoria especial, né? Que aí virou aposentadoria, assim, na legislação, aposentadoria diferenciada por atividade de risco, como ficou na nova emenda. Mas os oficiais de justiça foram excluídos desse processo, né? Assim, os oficiais de justiça hoje não têm uma aposentadoria diferenciada, mas é uma atividade que tem um risco enorme, né? Você conhece, né, assim, tem proximidade, sabe, dos riscos todos que a nossa atividade tem, com vários casos de crime praticados contra oficiais de justiça. Afinal de contas, assim, em muitos aspectos, o trabalho dos oficiais de justiça até se assemelha com o da Polícia Federal, né? Assim, a Polícia Federal cumpre muitos mandados durante a fase do inquérito. As intimações, né? Nós fazemos intimações. Né? Buscas e apreensões, né? Tudo isso a Polícia Federal cumpre mandados. Eu tenho alguns amigos que são do setor de diligências da Polícia Federal e eles cumprem mandados, né? Exatamente. Como a gente cumpre mandados no processo, a Polícia Federal cumpre mandados no inquérito, né? Então, assim, nesse aspecto, as
as categorias elas se aproximam muito, né? Há uma identidade de atribuições. No entanto, assim, a polícia há muitos anos que tem esse reconhecimento, e é justo, de atividade de risco, mas os oficiais de justiça ainda não foram incluídos dentro dessa perspectiva. Você defenderia uma pauta dessa para que os oficiais de justiça tivessem aposentadoria diferenciada por atividade de risco? Assim, é até teratológico não apoiar, né? Acho que é absurdo você ter uma categoria que sofre risco diário no trabalho, não está incluído como uma categoria com risco de morte, né? Quando você tem a exposição no seu trabalho ao risco de sua vida, você tem que ter a contrapartida. É a famosa periculosidade. Se você fizer novamente, né, o contraponto lá da iniciativa privada, você vai ver que tem 2 itens lá que tem a contagem de tempo diferenciada. É a periculosidade e a insalubridade. Da mesma forma, você tem que ter isso no serviço público. E no que diz respeito a oficiais de justiça e outras categorias, acho que agora estão trabalhando também. Acho que está trabalhando também. O manda-avião está entrando aí. Mas tem categorias que também estão trabalhando. Acho que a gente recebeu a visita de alguns colegas do judiciário também que estão buscando a polícia judicial, estão buscando a polícia ministerial. Então a gente acredita que essas categorias, oficial de justiça, se a gente fizer uma analogia também, o pessoal que trabalha direto no Ministério do Trabalho, que são os auditores, né, do Ministério do Trabalho, estão expostos ao risco, estão expostos diariamente ao perigo. Se estão expostos, eles têm que ter o direito à aposentadoria diferenciada, à contagem de tempo diferenciado. Isso é um trabalho que eu digo que não é um compromisso, é um trabalho de justiça, tem que ser feito. E assim, dentro ainda desse tema, assim, também é um pleito antigo e que dialoga de certa forma com esse mesmo tema, é a questão do porte-arma, reconhecimento como atividade de risco e o porte-arma dos oficiais de justiça. Assim, são vários projetos que tiveram nos últimos anos, mas essa pauta parece não avançar. E a gente precisa de pessoas lá que entendam as particularidades do trabalho do oficial de justiça e por que ele precisa ter o direito, não necessariamente todo mundo vai andar armado, mas ter o direito a quem se sentir vulnerável em determinados setores, determinadas situações, possa ter uma arma para se defender, né, quando houver uma injusta agressão. Você também seria favorável a essa pauta no Congresso Nacional? Eu sou extremamente favorável à regulamentação disso da maneira mais justa possível, Gerardo. Isso é polêmica demais, porque eu vou te falar, hoje a pessoa não consegue o porte como oficial de justiça. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá no Exército, fala que é caçador, atirador ou colecionador, tira a arma e vai ter, porque não é o porte, mas ele está usando o transporte como porte porque não está regulamentado. Então isso virou, com perdão da palavra, uma bagunça no país. Sim. Não há como conceber um controle de armas nesse país com 2 bancos de dados, SIGME e SINARME, que não se comunicam, né? E não há como você conceber você fazer um regramento justo disso. Não, a gente ampliou o leque para que todos que queiram, possam ter arma. A gente sai de 110 mil CACs para 700 mil CACs no Brasil. E a gente pune alguém que tem periculosidade, que é o oficial de justiça, que deveria ter o direito a ter porte, não tem, e obriga o cara a falar que é caçador, atirador ou colecionador, o famoso dá o jeitinho, para ter o porte de arma. É uma loucura. A gente precisa pegar um projeto, isso é compromisso, fazer um projeto em que a gente disciplina isso de maneira certa. Porque, primeiro, para nós policiais e para vocês oficiais, a gente precisa de um sistema que fale quando a gente for cumprir os nossos mandados, se aquela pessoa tem arma ou não tem arma em casa. Hoje a gente não tem isso, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa ter o direito sim ao porte, né? Sim. Ao porte da arma. Terceiro ponto, a gente precisa ter o controle disso, porque hoje o verdadeiro CAC, aquele cara que realmente é caçador, realmente é atirador esportivo, realmente é colecionador, ele está sendo punido porque virou uma bagunça e todo mundo virou CAC. Só que arma não é brinquedo, arma não é um souvenir para você colocar na parede. A arma mata. E o que vem acontecendo? Vários acidentes com pessoas que não tinham condição de ter arma, mas
diante da situação que está se apresentando no país, foram lá, se registraram como CACs, não são CACs, né? Sim. E acabam acontecendo os acidentes que estão acontecendo. Então, assim, na legislação, é um compromisso nosso regulamentar, apresentar uma regulamentação e acabar com isso. É um banco de dados só. O judiciário tem que ter acesso a esse banco de dados, porque vocês, na hora de cumprir os mandatos, têm que ter acesso a esse banco de dados. Nós temos que disciplinar quem tem direito e quem não tem direito, né? E quem tem risco de morte na atuação profissional tem que ter o direito ao porte, sim, né? E deixar tudo preto no branco. Transporte não é porte. Sim. CAC é colecionador, atirador e caçador. E não aquele cara que quer ter arma em casa para falar que tem arma em casa e posar de bonitão. Então a gente precisa ter isso bem justo, porque a arma tira a vida. Como eu falei, a arma não é brinquedo, né, cara? É. Então, assim, a arma é exercício da profissão, a arma é para realmente o colecionador, o atirador, o caçador. Armas têm que ser devidamente administradas e o governo tem que ter o controle absoluto de quem tem e quem não tem nesse país. Isso é bem importante mesmo. São, assim, infelizmente, vários acidentes estão ocorrendo, né? E essa falta de controle acaba acarretando isso. Não, você imagina, cara, a gente vai cumprir um mandado e a gente não sabe se o cara tem uma arma ou se não tem uma arma em casa hoje. Sim, pra gente Isso é loucura. acaba sendo um risco muito, muito maior. E assim, avançando ainda nesse aspecto, outro tema que os oficiais de justiça se preocupam muito, assim, até como uma valorização da carreira, que até hoje não teve um reconhecimento constitucional, é que haja a inserção dos oficiais de justiça na Constituição Federal, como isso já aconteceu com outras carreiras, inclusive com a própria Polícia Federal, que está lá no 144, como uma carreira típica de Estado. Você seria favorável também à inserção dos oficiais de justiça para haver uma proteção maior do cargo? Infelizmente, alguns estados até estão extinguindo o cargo de oficial de justiça. As pessoas não têm a compreensão do trabalho, acham que com a virtualização vai diminuir o trabalho do oficial de justiça, mas na verdade a gente vê que é o contrário. Eu ia te perguntar, como é que tá estão aumentando fazendo o trabalho. oficial de justiça? Como é que eles estão arrumando? Eles assim, extinguem o cargo e eles pegam um servidor interno, dão uma função comissionada para a pessoa cumprir mandado. Ou seja, o oficial de justiça virou uma função comissionada. Exatamente. Então não acabou o oficial de justiça, né? Exatamente. Não, assim, acabar não vai acabar nunca, porque alguém tem que cumprir mandados, a função né? tá lá, né? Eu até brinco que assim, eu só vou acreditar que os oficiais de justiça vão ficar obsoletos quando tiver um robozinho para cumprir uma reintegração de posse de imóvel de uma fazenda ali com centenas de famílias, né? Então, assim, o trabalho do oficial de justiça, aliás, é um dos trabalhos que tem menos chance de ser extinto, porque sempre vai precisar, é um trabalho externo, você não tem como substituir. Nem né? com a informatização, com a inteligência, você vai conseguir Sim. suprir. Você agrega, você melhora a qualidade, mas assim, acabar nunca. E assim, dentro dessa perspectiva, os oficiais se ressentem, né, de não ter uma previsão constitucional com a valorização do cargo, uma lei orgânica dos oficiais de justiça, como tem em outras carreiras já valorizadas. Tudo é um caminho para a gente ter assim, uma certa uniformidade de valorização no país inteiro, porque cada estado hoje trata os oficiais de justiça de uma situação diferente, até com atribuições que uns são mais próximos, outros mais distantes, até alguns casos, muitos casos de desvio de função. Então a gente precisava de um tratamento legislativo que desse essa proteção, né? Uma previsão constitucional com uma carreira típica de Estado, e isso aí abriria portas para a gente ter uma lei orgânica nacional, que também é uma pauta nossa, e com isso a gente pudesse uniformizar prerrogativas, direitos, deveres, tudo com o intuito de melhorar o serviço prestado para a população. Você seria favorável a uma pauta dessa? Eu acho que assim, nós temos uma dificuldade muito grande de constitucionalizar. Não sei se você acompanhou, o último que conseguiu até surpreendentemente foi a enfermagem, né? A gente pode propor, a gente tem um compromisso, pode fazer o compromisso sim de propor essa e outras constitucionalizações de carreira, mas eu acho que o meio mais célere, mais eficiente da gente fazer isso é num projeto de lei complementar, falando quais são as categorias que são típicas de Estado. Acho que a gente facilitaria a aprovação, né? Daria celeridade e também daria um pouco vamos dizer assim, de concretude, né? Porque quando você pega uma lei complementar para você disciplinar a Constituição Federal aquilo que é ou não carreira típica de Estado, você cristaliza uma maior dificuldade de alterações legislativas muito, muito rápidas, né? Sim. Você precisa de um quórum maior. Então, acho que a gente poderia trabalhar dessa forma e agregar. Porque, na verdade, nós temos um núcleo duro que não tem como fugir de ser carreira típica de Estado, apesar de toda a tentativa de se fazer qualquer manobra, que é judiciário, né? Sim. Que é o judiciário,
saúde, educação e segurança. Você não tem... Judiciário / Ministério Público, Claro. né? Que são exercícios de poderes, né? E saúde, educação e segurança. Não tem como você fugir de que essas categorias que trabalham nessas áreas não são carreiras típicas de Estado. Aí você agrega outras, né? Sim. Você agrega a parte fiscal, né? Que também é importantíssima. Você agregaria ali as de controle também, né? Então você agregaria todas essas carreiras, né? Numa disciplina do que é carreira típica de Estado. Eu acho que seria mais célere e mais fácil. O que não obsta a gente também fazer o compromisso de tentar constitucionalizar essas carreiras, inclusive a carreira de oficial de justiça. Eu acho que uma coisa não obsta a outra, a gente pode trabalhar, mas eu acho que em termos de... vou usar um termo complicado aqui, né? Deontologia. Mas assim, em termos de estruturação, acho que seria mais célere, mais fácil e até para convencimento dos demais parlamentares para a gente dar essa celeridade adequada e unir forças, né? Eu acho que o que a gente está perdendo muito no serviço público é isso. A gente não consegue, e não conseguiu nos últimos 8 anos, 12 anos, ter uma bancada realmente que tenha compromisso com o serviço público justamente por isso. Porque cada um corre para o seu canto e a gente não junta forças. E a gente tem muita força. Aqui no Distrito Federal, 60% da população depende direto ou indiretamente do serviço público. O comércio, a prestação de serviço, se diminuir o poder aquisitivo do serviço público, afeta diretamente ao comércio, aos bares, restaurantes, a quem presta serviço. Então isso tem que sair do imaginário da população, e isso é uma coisa muito grave, sair do imaginário da população que nós, 90% dos servidores, são marajás, o que é mentira. Nós temos uma pequena parcela dos servidores públicos que ganham acima do teto e por manobras outras aí, porque não poderiam estar lá na Constituição. Então a gente tem aí 96, 97% do serviço público que presta um serviço público para a sociedade, que faz um serviço público funcionar, que sem o serviço público não teria justiça, não teria vacina, não teria atendimento médico, não teria uma segurança pública funcionando e rodando, não teria o colégio dos filhos. A população depende desses serviços no Brasil. E o que se prega? Que nós somos o vilão. E nós não somos o vilão de nada, muito pelo contrário, nós somos a solução. Sim. De muitos desses problemas, nós somos a solução. Claro. Então, assim, eu creio que a gente, durante esses últimos 12 anos, perdeu a possibilidade de ter representações mesmo nossas, de servidores lá dentro. E por isso que eu tenho muita fé de que agora a gente consiga unir todas as categorias em prol da minha candidatura. Eu tive 12 mil votos na eleição passada, com uma briga imensa, vários servidores candidatos. Eu fui melhor colocado, né, dessa gama de servidores para deputado federal. E a gente tem um histórico, né? Um histórico de defesa. Tudo que a gente está falando aqui, se você buscar no Google lá, você vai ver. Eu falando contra a reforma da Previdência, contra a reforma administrativa, contra a reforma trabalhista. Tudo isso a gente já vai e já faz esse trabalho. Só que agora a gente quer fazer esse trabalho lá dentro como representante. Condições de fazer melhor, né? Então eu acho que a gente precisa unificar, assim, se a gente não tiver essa consciência de classe, essa consciência de que nós precisamos de representantes lá, vai passar essa reforma administrativa da pior forma possível, vai afetar a nossa qualidade de vida, o colégio dos nossos filhos, vai afetar a saúde. Então a gente vai ter que ter uma queda de qualidade, todos os servidores públicos passando isso vão ter que ter uma queda de qualidade de vida, vão andar a partir do momento da aprovação, se for essa que está lá, com uma corda no pescoço, podendo ter redução de salário, podendo acabar com a estabilidade, quer dizer, podendo não, acaba com a estabilidade, né? Porque o seu chefe pode te avaliar subjetivamente e te mandar embora. Sim. Você pode ser mudado, já pensou? Você está no judiciário, de repente está no TJ, DFT, de repente o cara fala assim, ó, não te quero mais no TJ, DFT, você está ocioso, Gerardo. Eu vou te mandar para o Tribunal de Justiça do Maranhão. Olha que loucura isso, gente. Uma situação absurda. Então, ou a gente tem uma bancada firme, nossa, lá, comprometida, ou a gente não vai andar. Isso é interessante, assim, que o pessoal estava falando muito mal do serviço público, né? Isso já vem de algum tempo.
Durante a pandemia se mostrou que os servidores públicos é que estavam ali para servir a população, para conseguir toda a questão da vacina, para garantir a ordem, enfim, para continuar prestando serviços. Os oficiais de justiça não pararam durante esse período todo, que tinha muitos mandados emergenciais, inclusive relacionados ali com a questão da pandemia. E aí, assim, durante esse debate, talvez até em virtude disso, arrefeceu a questão da reforma administrativa, né? E eu queria saber de você, Flávio, essa proposta que está aí de reforma administrativa, você é absolutamente contrário? Você é a favor de algum tipo de reforma administrativa? Quais seriam as bases para isso? Bom, Gerardo, assim, é muito simples, né? Só olhar lá. Eu sou totalmente contra essa reforma administrativa. Essa reforma administrativa ela tem que ser enterrada. Óbvio que a gente precisa modernizar o serviço público em algumas áreas. É óbvio que a gente precisa fazer algumas adequações. Nós temos uma estrutura de 88, nós estamos em 2021, a gente precisa de modernizar algumas áreas, inclusive a segurança pública. Eu sou um dos caras que tenta o máximo possível buscar modernização, por exemplo, da área de segurança pública. Só nós temos essa estrutura de segurança pública lá de Dom Pedro, né? O coração de Dom Pedro está chegando, mas a segurança pública do Brasil está ainda com o coração de Dom Pedro. Ainda continua a mesma. Então eu sou um dos entusiastas da gente trazer uma segurança pública como a dos Estados Unidos, ou como a de Portugal, Espanha, Alemanha, ou mesmo aqui Uruguai, Chile, né? São muito melhores. Mas essa que está, ela é nefasta. Então seria para arquivar mesmo. A ideia é lutar pelo seu arquivamento. Tem um outro tema, Flávio, assim, que traz muita preocupação para a gente, né? O judiciário hoje, inclusive, assim, vários colegas e a gente está lutando lá dentro do Congresso Nacional contra o PL 6204, que prevê a desjudicialização da execução civil. É um projeto de autoria da senadora Soraya Tronic, que é candidata a presidente da República pela União Brasil, que é o seu partido. Você se comprometeria, né, em ajudar a interlocução para a gente tentar, assim, o projeto para a gente é muito ruim como um todo, porque na verdade está tirando atribuições ali de servidores que estão há anos com muita expertise, né, realizando um trabalho de excelência para a população. Então, assim, a gente tem essa preocupação, a gente entende essa questão partidária, entende as dificuldades, mas você, na qualidade de um candidato que representa servidores públicos, você entraria ali em campanha mesmo para fazer uma defesa dos servidores do judiciário, conversar com a senadora Soraya, caso ela seja eleita presidente, para ela arquivar esse projeto ou para pelo menos tirar toda a parte que prejudica os servidores do judiciário dentro de uma perspectiva de valorização? Como é que seria a sua postura caso haja esse tipo de conflito entre os servidores públicos e o seu partido? É muito simples, é muito fácil essa decisão. Eu sou servidor público Futebol Clube. Eu sou o representante que está se colocando em defesa dos servidores. Se o projeto é da Soraya, e eu não a conheço pessoalmente, é a candidata a presidente do partido, mas como eu te falei, eu fui para o partido numa ideia de um projeto que era um projeto Reguf de governo, né? Eu fui convidado pelo Reguf a compor, a gente fez um pré-projeto de segurança pública, construiu um pré-projeto com outros colegas da segurança para o governo Reguf, que infelizmente, de uma forma muito pouco republicana, foi retirado da luta, né, da campanha ao Buriti, né, ao GDF, e a gente lamenta muito porque ele seria um dos grandes atores dessa busca pelo Buriti, e creio que ele lograria êxito, ele seria o nosso futuro governador. Mas o meu compromisso é o compromisso com o serviço público. Então, o diálogo em eventual necessidade com a Soraya vai existir, apesar de hoje eu não conhecê-la, mas somos do mesmo partido. Irei e farei o diálogo para a retirada do projeto, que a ideia é essa, retirar o projeto. Retirar o projeto. E se não houver essa possibilidade, é um projeto que está no Senado, chegando na Câmara, mais do que o compromisso de votar contra. Não é só votar contra, a gente tem um compromisso de trabalhar, é um compromisso de tentar pegar a relatoria para aí sim fazer as alterações e até pedir o seu arquivamento por falta de função, por uma ilegalidade do projeto ou por uma falta de justificativa adequada do projeto. Isso é importante, assim, vários órgãos, inclusive, trabalham dentro do sistema de justiça, já se pronunciaram de maneira contrária ao projeto, assim, no sentido da inconstitucionalidade dele.
Bom, Flávio, assim, é um prazer enorme te receber aqui. Eu queria saber, assim, para todos os nossos telespectadores que gostaram aqui do que você falou, gostaram das suas propostas, que queiram participar, né, te apoiar, ajudar na campanha, o que que eles devem fazer? Bom, gente, eu costumo dizer que é uma campanha de servidor público, né? E de servidor público, daqueles 96% do servidor público que não está acima do teto. Então, é uma campanha 3S, é saliva, suor e sola de sapato. Então, o que que eu preciso? Eu preciso que os servidores eles se unam, busquem famílias, amigos, façam listas de transmissão, entrem em contato com a gente pelas nossas redes, é Flávio Werneck M, todas as nossas redes, Facebook, Instagram. A gente já tem o site também, Flávio Werneck. Vou deixar aqui também o contato telefônico, né? 99272-2938. Pode mandar uma mensagem para a gente que a gente responde, né? E o que a gente precisa é uma campanha de tiro curto, menos de 40 dias para eleição, aliás, 40 dias para eleição agora, exatamente 40 dias para eleição. Então o que a gente precisa? Fortalecimento, crescimento, né? E que todos se engajem para que a gente tenha uma representação forte do serviço público lá na Câmara para fazer nossa defesa e buscar evolução, né? Mais do que a nossa defesa contra a PEC 32, contra esses absurdos que foram citados aqui no nosso bate-papo, a gente também tem que buscar evolução, como a gente bem citou aqui, uma regulamentação de database, uma regulamentação de negociação coletiva e também a modernização via leis orgânicas mais justas, né? A gente vê aí hoje um gap, uma diferença absurda entre a remuneração, por exemplo, de um analista ou a remuneração do oficial de justiça e a remuneração do juiz, do promotor. Por que essa diferença imensa? Né? Então a gente não tem que ter só a recomposição inflacionária, a gente tem que ter uma remuneração justa para todo mundo. É verdade. Flávio, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua presença. Tenho certeza que os colegas saíram muito mais informados sobre quem é o Flávio Werneck e o que defende para os servidores públicos e para o conjunto da população. Boa sorte para você aí, tudo de bom. É que essas propostas aí que você defende, né, elas vão para frente, seja com a sua candidatura, seja com a candidatura de outras pessoas que também tenham os mesmos ideais, né? Obrigado mais uma vez pela presença. Pessoal, mais uma vez aqui estamos com, né, um candidato ao deputado federal pelo Distrito Federal e espero que todos tenham gostado desse nosso bate-papo. Vamos seguir levando informações para todos vocês para que tenham um voto consciente. Um forte abraço a todos, até a próxima.